Nesse vídeo nós vamos explorar uma ferramenta muito poderosa e interessante do Excel, que é a linha do tempo. A linha do tempo é esse recurso aqui, ó, é um filtro que utiliza as datas de uma base de dados. Eu vou explicar passo a passo como utilizar, como aplicar a linha do tempo no Excel. Vale a pena, que é uma ferramenta poderosa mesmo. Fica até o fim, vai na descrição para acessar o nosso site, onde você encontra cursos, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis. E bora explorar a linha do tempo no Excel. Vamos lá, gente, falar de linha do tempo no Excel é uma ferramenta muito poderosa mesmo. Para que eu possa utilizar a linha do tempo no Excel, a gente vai voltar aqui para a base de dados, tá? É uma ferramenta de dados, então eu tenho que ter uma base de dados. Antes de falar das premissas para a linha do tempo, nós vamos falar das premissas para uma base de dados, né, gente? Se você estiver começando no Excel, é importante isso. A base de dados, ela tem que ter aqui os títulos preenchidos, não pode ter nenhum buraco. Everton, pode ter buraco no meio da base de dados? Pode, só que esses dados que estão faltando vão faltar na sua análise. Simplesmente isso, tá bom? Já o cabeçalho não, você precisa ter todos os nomes. Legal, tenho uma base de dados, tudo certinho, posso pensar na linha do tempo. O que eu preciso para começar a pensar na linha do tempo? É isso aqui, gente. A minha base de dados precisa ter uma coluna de datas. É isso aí. E aqui eu faço uma observação, porque muita gente que mexe com dados por aí faz umas coisas esquisitas nas colunas de datas, coloca um texto, tá, gente? Escreve aqui, ó, por exemplo, maio e não sei o que, coloca números. Funciona se você souber muito bem o que você está fazendo. Mas, uma vez que você colocou texto aqui na sua data, você vai matar, vai virar um texto, tá? Algumas ferramentas de dados, como linha do tempo, você não vai conseguir utilizar. Então, eu sempre falo, você tem que ter uma data pura aqui, tá vendo? O que é uma data pura? Quando você clica na data, olha só, aqui na barra de fórmula, você tem uma data pura. Então, é legal entender também que uma data no Excel nada mais é do que um número. Então vai de 1/1 de 1900 até 31/12 de 9999. Então é um range bem grande. Então essa numeração, quando transformado no formato de data, aí você tem uma data pura no Excel. Se eu converter aqui, ó, só para comprovar isso que eu estou te falando, ó, se eu vier aqui tirar o formato de data e colocar geral, olha o que eu tenho, um número, é a data 40.180. Tá? Você nasceu num número também. Então basta você converter. Eu vou voltar aqui para o formato de data, tá bom? Legal, então eu tenho a coluna de data devidamente preenchida. Se eu for até o final, ó, vai de 2010 até 2014. Outra coisa interessante, gente, ó, nessa data aqui eu tenho a data do lançamento certinho, no caso de vendas, tá? Então eu tenho aqui, ó, dia 3, dia 5, dia 7, a data que ocorreram as vendas de fato. Mas eu poderia ter lançamentos também todos no dia 1, só para eu marcar o mês e o ano. Então você precisa entender isso, né? A característica da sua data. Nesse caso, eu conseguiria fazer análises diárias, inclusive, porque eu tenho aqui a data efetiva da venda. Então eu tenho data do dia, mês e ano. Então dá para a gente explorar bastante. Agora que a gente sabe todas essas regrinhas conceituais, como eu crio a linha do tempo, tá? Você tem que entender que a linha do tempo só pode ser criada numa tabela dinâmica. Então, se eu selecionar os dados aqui, ó, sobre a minha base, e aqui na guia inserir, olha só, eu encontro a linha do tempo, saiu ali, ó, inserir linha do tempo. Ela até cria a caixa de conexões existentes, ó, mas ela não deixa eu fazer nada, tá? Porque eu preciso ter uma tabela dinâmica. O que a gente vai fazer aqui? Ó, um relatório de vendas, inserir tabela dinâmica. Vamos criar uma tabela dinâmica do zero aqui, tá? Eu venho aqui, ó, vou tirar essas grades aqui que me atrapalham muito. Eu vou pegar aqui a coluna do mês a mês aqui do lado, olha só que interessante. Quero pegar aqui o nome do vendedor em linhas e, claro, eu vou pegar o valor de venda aqui. Olha só que relatório legal, mês a mês por vendedor, tá vendo? Bem interessante, facinho, a gente cria um relatório bem bonitão mensal. Só que eu quero ter o recurso da linha do tempo. Então eu vou dar um espaço aqui na parte de cima. Ela precisa de um espaço para ser aplicado ali, é uma ferramenta visual. Então criei esse espaço para a gente aplicar a linha do tempo. Qual que é o próximo passo agora, gente? Uma vez que eu crio minha tabela dinâmica, eu seleciono, né, eu posiciono o cursor sobre a tabela dinâmica, posso vir aqui na guia inserir, olha o que eu tenho, gente, linha do tempo aqui, tá vendo? Perceba que vai me surgir somente um campo aqui disponível. Deixa eu aumentar para você ver melhor. Data de venda. Lembra que eu falei no início? Para que eu possa trabalhar com linha do tempo, eu preciso ter uma coluna de datas.
tá? E aqui, gente, eu deixei de propósito um erro para você entender uma problemática aqui. Vou voltar na base. Olha só, eu tenho uma outra coluna de data aqui, ó, data de entrega. Não sei se você tinha percebido, mas ela está fora do formato, tá como geral. O que aconteceu lá na linha do tempo? Ó, ela não reconhece aquela coluna. Então, eu volto aqui para a minha base de dados, ó, eu posso corrigir isso aqui, né, gente? Seleciono tudo, página inicial, olha só, formato de data, vou escolher data abreviada. Agora que eu mudei o formato dessa data de entrega, né, tá correto como data, eu volto aqui na tabela dinâmica, clico com o botão direito e atualizo, né, gente? Para que eu possa ter duas colunas agora, vamos ver? Posicione o cursor na tabela dinâmica, inserir linha do tempo. Olha o que aconteceu agora, gente, eu tenho duas linhas, né, dois campos disponíveis. Mas nós vamos trabalhar somente com a data de venda, tá bom? Eu não quero a data de entrega. Mas é bom para você entender esses errinhos que acontecem na hora de fazer, tá? Olha o que acontece. Quando eu crio a linha do tempo, é muito legal, ela tem um visual bacana. E a gente pode mudar totalmente isso aqui, eu vou falar um pouquinho depois. Primeira coisa que eu vou fazer na linha do tempo, eu vou esticar ela aqui, ó, para ficar do tamanho da minha tabela dinâmica. Então, gente, olha o que acontece. Se eu escolher meses aqui, tá vendo que eu tenho botões? Eu vou filtrando tranquilamente. E eu posso também, ó, arrastar aqui, ó, a extremidade, ó, para selecionar tudo, tá vendo? E limpar o filtro aqui na parte de cima, tá vendo? Bem legal. Perceba que a caixa da linha do tempo foi criada, eu vou encaixar aqui na parte de cima e vou esticar, gente, para ficar do tamanho da minha base de dados aqui, tá? Para a gente visualizar bem legal. Primeira coisa que eu enxergo é que eu tenho uma barra de rolagem na parte de baixo, tá vendo? Eu posso explorar essa barra de rolagem. Ó. Quando eu coloco totalmente para a esquerda, ó, eu enxergo o que, gente? Deixa eu mostrar para você, ó, todos os anos aqui, ó, 2010, 2011, 2012, e posso ir arrastando para o lado até 2015, tá vendo? Então, primeira coisa aqui é a barra de rolagem horizontal. Outra coisa importante que a gente precisa entender na linha do tempo, gente, é esse botãozinho, essa lista que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Como padrão, ele veio por meses. Então, o relatório ele vai fazer uma leitura e vai pensar ali no que você está querendo, mas você pode personalizar totalmente. Perceba que, deixa eu aumentar um pouquinho, você pode mudar aqui para anos. Olha o que acontece, gente, eu enxergo somente os anos. Muito legal, somente 2015. Olha, eu posso clicar nos botões 2014, 2013, 2012. Muito interessante. Eu posso expandir também, ó, de 2011 a 2013. E quando você olha para a tabela dinâmica, tá tudo filtradinho conforme você escolheu aqui em cima. Bem legal, né? Perceba que quando você escolhe um ano ou dois aqui, ó, você aplica um filtro, né? A linha do tempo também é um filtro, assim como segmentação de dados. E para limpar esse filtro, ó, clica nesse filtrinho vermelho aqui. Aí você vai limpar totalmente, ele fica todo preenchido. Vamos ver mais opções aqui, ó. Além de anos, eu tenho também trimestres. Olha que interessante, gente. Eu posso fazer análise e filtros por trimestre, tá vendo? Olha lá, posso expandir alguns trimestres, posso selecionar só lá em 2010, posso expandir todos, ó, deixar somente um ano de fora, somente 2015, e aí você vai saber o total de vendas. Olha que ferramenta poderosa. Outras opções aqui na listinha, você tem meses, que era o padrão, e tem dias. Lembra que eu falei para você lá no início que quando você tem uma data pura, completa, você pode fazer análise até por dia, ó, o que foi vendido no dia, olha só, dia 7 de janeiro de 2010. Essas foram as vendas. Olha que interessante e poderoso isso, né? Não é muito comum utilizar relatórios em dias, mas você pode fazer se você tiver a data preparada para isso, tá bom? Outra coisa interessante aqui, gente, é que quando você seleciona, olha só, eu selecionei a caixa da linha do tempo, ó, você habilita uma guia flutuante aqui na parte de cima. Everton, o que é a guia flutuante? É uma guia que só funciona para essa ferramenta, ela só habilita quando você seleciona a linha do tempo. Quando eu posiciono o cursor fora, eu não tenho mais a guia linha do tempo. Interessante, né? Tabela dinâmica é assim, segmentação de dados é assim também. Então vamos lá, linha do tempo, vamos ver algumas opções que a gente tem aqui. Então eu seleciono linha do tempo, né, a guia flutuante, nós vamos conhecer algumas opções aqui, olha só que interessante. Primeira coisa é que você tem o nome da linha do tempo aqui, tá vendo? A data de venda, você pode mudar o nome dela aqui também.
É interessante porque às vezes você tem muitas linhas do tempo num projeto, tá? É legal sempre ir dando o nome aí, deixar tudo organizado. Outra coisa importante da linha do tempo, gente, são as conexões. Tá vendo aquela opção ali, conexões? Lembra que uma linha do tempo ela só pode ser criada com base em uma tabela dinâmica? Olha só, lembra bem disso. Quando eu entro aqui, ó, linha do tempo, conexões, perceba que ele mostra em qual tabela dinâmica está criado. Olha só isso aqui. E é muito importante você entender o que eu vou falar agora, quando a gente trabalha com dashboards, porque dashboard, gente, usa muito segmentação de dados, linha do tempo e tabela dinâmica, porque às vezes você tem várias tabelas dinâmicas para abastecer gráficos diferentes, e você tem que saber trabalhar com conexões, tá? Então, olha só, eu tenho uma tabela dinâmica, está conectada à minha linha do tempo. Tá vendo esse vistinho aqui? Se eu desmarcar esse vistinho e der o OK, olha o que acontece, gente. A minha linha do tempo agora, ela mexe, você faz filtros, só que a tabela dinâmica abaixo não está respondendo, não está conectada, gente. Eu desconectei a tabela dinâmica da linha do tempo. Para corrigir isso, seleciona a caixa da linha do tempo, guia flutuante linha do tempo. Olha só, gente, conexões. Aí você vem aqui, ó, qual tabela dinâmica você quer ligar, conectar essa linha do tempo. Então, só tenho essa, poderia ter muitas outras. Ok, eu quero que esta linha do tempo seja conectada a esta tabela dinâmica. Dou ok. Agora sim, gente, sempre que eu filtrar essa linha do tempo, ó, minha tabela dinâmica vai responder perfeitamente. Muito importante entender essa conexão da tabela dinâmica com a linha do tempo. Legal, voltando aqui para a guia flutuante linha do tempo, olha só, gente, você tem um grupo aqui, deixa eu prender aqui, ó, que está me enchendo o saco, ó, sempre mostrar faixa de opções. Você tem um grupo aqui, que eu quero mostrar para você, ó, que é estilos da linha do tempo. Então, como o próprio nome sugere, você vai aplicar estilos diferentes, tá vendo? Amarelinho, azul, verde, você pode dar um formato aí, um visual diferente. Outra coisa legal, gente, é que você tem um acesso direto aqui ao painel de seleção. Ele nada mais mostra do que quantos objetos você tem na tela. Por quê? A linha do tempo é um objeto. E aí, você pode aqui, ó, mostrar, ocultar todos os objetos, né? Ocultar a linha do tempo. Às vezes o seu projeto, você quer mais espaço, não quer deixar aparecendo a linha do tempo. Então você vem aqui, oculta ou mostra os objetos, nesse caso da linha do tempo, tá bom? Voltando aqui, seleciona a caixa, linha do tempo flutuante. Você tem também aqui, ó, opções de alinhamento, tá, gente? Estão desabilitados, porque só vai habilitar alguma coisa aqui quando você tiver várias linhas do tempo, várias caixas. Eu só tenho uma. Então, se eu selecionar, por exemplo, as duas linhas do tempo aqui, olha o que acontece. Agora sim eu tenho dois objetos para centralizar, a direita, a esquerda, superior, só para você entender por que estava desabilitado aquela hora, tá bom? O que mais que nós temos? Volta aqui na guia flutuante. Olha só, gente, simples, né? Altura, largura da caixa, você pode fazer manualmente, ó, simplesmente mudando o tamanho por aqui, como eu fiz, ou você pode ir direto aqui, gente, e mudar a medida de altura, largura, manualmente, caso você saiba exato. Às vezes você quer aplicar o tamanho exato aí, tá? Bem legal. E depois, gente, você tem umas opções interessantes também, ó. Você personaliza aqui, ó, cabeçalho, rótulos de seleção, nível do tempo, ó. Você pode personalizar um pouquinho sua linha do tempo aqui também. Uma outra coisa interessante da linha do tempo, assim como outros recursos do Excel, que você pode clicar com o botão direito, né, já que é um objeto, você vem aqui, ó, tamanho e propriedades, aí você desce aqui, você tem algumas opções interessantes. Uma que eu acho relevante aqui, gente, ó, é não mover, tá vendo aqui, ó, não mover ou dimensionar com célula. Por que isso aqui é importante, ó? Se você mexer numa coluna, numa linha, não vai mexer no tamanho da caixa da linha do tempo. Isso é bem interessante. Às vezes você fez um projeto de dashboard, você já pensou nos espaçamentos da coluna, de linha, e aí, quanto menos espera, você mexeu em todo o tamanho da sua caixa de linha do tempo. Você não quer isso. Então você segue esse espaço para deixar ela travadinha ali e não se mexer com o dimensionamento de células. Então é isso aí, gente. Essa é a linha do tempo no Excel. Mostrei o conceito da base de dados, de linha do tempo, como criar. Falei também da conexão da linha do tempo, que é bem importante. Falei da coluna de data que a gente precisa. E também algumas dicas de estilos de linha do tempo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer.
Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.